Aleluia, faça dessa canção uma oração nesta noite. Diga como Salmo 139, sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum erro oculto. Algo que eu não estou enxergando, que não está te agradando. Sonda, revele-me a mim o teu querer e a tua vontade. Vamos cantar essa canção como uma oração. Sonda-nos, ó Deus. Sonda o nosso coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Diga isso pra Ele. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então peça pra Ele, usa-me, Senhor, em qualquer lugar, usa-nos.
transforma-me. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos agradecer a Deus pela semana, pela graça, pelo favor, pela misericórdia do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Reconhecendo ao Senhor em tudo, em todas as coisas que Ele tem feito. Senhor, nós queremos te agradecer pela bondade e misericórdia, pelo favor do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso bom Deus. Em Ti temos depositado a nossa confiança, em Ti temos colocado, derramando no Teu altar a nossa oração. E a Tua adoração tem sido o nosso ofício, o nosso feito. Nós amamos adorar-Te, amamos render-Te graças. Que os nossos corações possam estar em todo o tempo, meu Deus, quebrantados, abertos, dispostos, com toda a capacidade de aprendizado, com toda a capacidade, ó Deus, de aprender do Senhor como servir, como adorar-Te, como, Senhor, como estar na Tua presença, como atender ao Teu chamado e atender ao Teu apelo. Senhor, queremos compreender a Tua palavra, queremos compreender a Tua vontade, queremos andar juntos com o Senhor, ó Deus. É isso que nós queremos. Eu quero que você estenda a sua mão em direção à sua casa agora. E eu quero que você faça uma oração pela sua família. Você pode fazer uma oração pela sua família, pedir a Deus o favor, a misericórdia dEle sobre a sua casa, sobre o seu lar, pedindo ao Senhor que Ele te dê forças e te abençoe, pedindo ao Senhor que Ele te faça um instrumento vivo nas mãos dEle. Nós sabemos que a maior estratégia de Satanás e o maior alvo dele são as famílias, os filhos dos crentes. Sabemos disso. E nós precisamos aprender a ter estratégias de guerra, estratégias de batalha, para lutar pelos nossos filhos, para batalhar pelos nossos filhos. Precisamos gerar filhos santos, filhos rendidos, filhos entregues ao Senhor. E é isso que nós precisamos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor visite o lar de cada um dos seus. Senhor, com a Tua graça, favor e misericórdia, com Teu amor e Teu perdão, que o Senhor venha quebrar e desfazer cadeias, quebrar e desfazer grilhões, que o Senhor venha, em nome de Jesus, quebrar toda a astuta situação, circunstância, cilada, toda divisão, toda separação, todo dardo, toda a aplicação do diabo dentro deste lar, dentro desta família, todo o roubo de tempo, todo o roubo de amizade, todo o roubo de conhecimento, todo o roubo de fraternidade, todo o roubo de comunhão e de companheirismo. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, abençoe as nossas crianças, as nossas grávidas, abençoe, ó Deus, os anciãos, os homens, as mulheres, os nossos jovens e adolescentes, que a Tua graça e o Teu favor sejam sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Estenda as duas mãos para o alto. E diga assim comigo: meu Deus, a minha gratidão é a minha fidelidade. Receba o que de coração eu entrego ao Senhor. Amém. Amém? Venha trazer ao Senhor aquilo que lhe pertence. Aleluia. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor receba das mãos de todo aquele, ó Deus, que entrega aquilo que te pertence. Sabemos, ó Deus, que gratidão não são palavras vazias ditas ao acaso. Gratidão é fidelidade. Gratidão é bondade. Ser grato, ó Deus, é refletirmos em nós aquilo que o Senhor tem dado, é aquilo que o Senhor tem posto.
A tua palavra diz: aquele que semeia pouco vai colher pouco. Ó Deus, nós queremos semear em abundância, por isso ensina-nos, ó Deus, ensina-nos a semearmos, ensina-nos, Senhor, a semearmos em abundância em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor visite as mãos, visite o trabalho, visite a família. Se houver, Senhor, pessoas com necessidades, que o Senhor possa, ó Deus, visitar a necessidade de cada um, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje é sexta-feira, nós temos aí sábado, culto de jovens. Domingo o pastor vai falar sobre a volta de Cristo, né? Ele está falando sobre o arrebatamento. E domingo nós temos culto e logo quarta-feira nós iniciamos essa campanha, que é a Páscoa. E falamos sobre o sangue de Cristo e vamos terminá-la no domingo de Páscoa. Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor com uma canção. A importância de nós entendermos e compreendermos que os nossos dias são únicos e que nós precisamos nos devotarmos ao Senhor e precisamos nos consagrar ao Senhor e colocarmos a nossa vida diante dEle. Deus é um Deus misericordioso. Nós somos crentes e vivemos em batalha espiritual. E precisamos litigar, precisamos batalhar, precisamos da seriedade necessária, do compromisso necessário para que possamos ser mais que vencedores. Amém? Vamos adorar o Senhor com uma canção. Aleluia. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo.
vai ser no céu, meu irmão. Imagina. De toda honra, de toda glória, de todo poder, aleluia. Jesus, tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, pois com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o Senhor Deus o constituístes príncipes, reis e sacerdotes para reinar para sempre. Senhor, nós cremos e confiamos em Ti, dependemos do Senhor e da Tua palavra sobre nós. Tua palavra que desce, ó Deus, para nos podar, nos salvar, nos alimentar, nos sustentar diante da Tua vontade. Nós te pedimos que o Senhor nos sustente pela Tua palavra, nos dê força para suportarmos todos os desafios, circunstâncias da vida, nos dê discernimento e nos dê lucidez por conta da Tua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio, capítulo 9. O apóstolo Paulo diz em Coríntios que todas as coisas que aconteceram nos foram escritas para que nós tomemos proveito e aprendamos com os exemplos daqueles que erraram e que falharam, e também dos que acertaram. E ele diz, essas coisas foram escritas para que nós as observemos. Então nós vamos observar algumas situações nesta noite. Deuteronômio capítulo 9. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Um povo grande e alto, filhos de gigantes que tu conheces e de que já ouviste. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Sabe por que ele pergunta isso? Porque lá nos espias, essa pergunta que eles fazem. Então ele faz assim como se fosse uma conversação assim, quem resistiria, senão vocês, que é o povo de Deus? Sabe, pois hoje que o Senhor teu Deus que passa diante de ti é um fogo consumidor, ou seja, eles experimentaram esse fogo consumidor em que brote a Tavá, e o destruirá, e os derrubará diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor se tem falado. Quando, pois, o Senhor teu Deus o lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações. O Senhor teu Deus as lança fora, de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó,
Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és um povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocastes a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes da terra do Egito, até que chegastes a esse lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor, pois em Horebe provocastes a ira do Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. Versículo de número 22. Também em Taberá, em Massá, em Quibrote, Atavá, provocastes muito a ira do Senhor. Pode assentar-se, um diácono desliga esse ar para mim, fazendo um favor. Bom, no capítulo 9, o que nos mais salienta e nos chama a atenção é a causa que Deus diz que iria os colocar na terra. Em segundo lugar, Deus disse, olha, eu só estou colocando vocês na terra por causa... Qual foi a segunda situação? Por causa da promessa que eu fiz. Deus é um Deus que Ele cumpre as promessas dEle, Ele honra as promessas dEle. Deus é perfeito em tudo aquilo que faz. Então ele diz assim, eu prometi, tanto a Abraão, tanto a Isaac, tanto a Jacó, que eu iria colocar a geração de vocês na terra. Mas a primeira causa que eu vou colocar vocês na terra, por quê? Ou melhor, leia novamente. Não pensem vocês que eu vou colocar vocês na terra porque vocês são justos, são bons, são pessoas honradas, pessoas que obedeceram e que tiveram uma boa jornada até aqui. Não. O que acontece com as nações que possuíam essa terra, os filisteus, junto, todos eles, né, jebuseus, todos considerados filisteus por causa da Filisteia, eles me desonraram. Eles queimaram seus filhos no fogo. Eles se deram à bruxaria, encantamento, à feitiçaria. Então eu resolvi que essa boa terra não seria deles, seria de vocês. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não estou dando essa terra para vocês. Nunca pense que essa boa terra é de vocês porque vocês são bons. Essa boa terra é de vocês porque alguém perdeu. Faz a ligação do apóstolo Paulo em Coríntios, gentil e judeu. O apóstolo Paulo diz aos gentios, vocês não se ensoberbeçam porque vocês estão ligados à videira? Porque vocês só estão ligados à videira porque foi cortado um ramo e vocês foram enxertados. Vocês são adotivos, são enxertados. Ações de graça, força, compromisso. Deviam ser palavras conhecidas para nós, o significado e o sinônimo diariamente. Compromisso com o reino, força em servir a Deus, determinação em fazer o que é certo, afinco, sem preguiça, sem letargia, sem desculpas. Por quê? Porque não é, não foi, não é e não será e nunca será o céu, mérito meu e seu. Nunca foi, nunca será. Não é, não é. As bênçãos, a benevolência, a bondade de Deus, mérito meu e seu. Às vezes você diz assim, meu Deus, eu não oro, eu não busco a Deus, eu não tenho determinação. Mas, Deus é tão bom para comigo. Será que eu preciso mudar a minha maneira de viver? É tão difícil eu lutar contra a minha natureza. É tão difícil eu lutar contra aquilo que eu sinto para que eu melhore a minha vida com mais determinação, com mais afinco. E Deus é tão bom para mim, aí entra o que? A comodidade. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Ora, vocês nunca pensem que eu estou tirando o povo e colocando vocês porque vocês são bons, porque vocês acertaram. Vocês nunca acertaram. Vocês nunca foram bons. Então eu começo a meditação desta noite. Essa noite a palavra de Deus é sobre a soberba. E eu começo a meditação dessa noite falando que você destrua do seu coração qualquer tipo de insinuação.
qualquer tipo de sensação, qualquer tipo de conclusão ou interpretação que você é uma pessoa boa. E que se tem alguma coisa na sua vida que anda bem é por sua causa. E que se tem alguma coisa na sua vida que dá certo é porque você nunca fez mal para ninguém. Existem pessoas sendo destruídas, mas nunca fizeram mal para ninguém. Nunca quiseram mal de ninguém. E aí, qual é a sua explicação? A explicação que você tem para tudo aquilo que você vive é Cristo. É aquele que morreu na cruz para que eu e você tivéssemos uma vida tranquila, para que pudéssemos buscar a Deus, para que pudéssemos clamar a Deus. Então eu quero ler novamente o versículo de número 6 com você. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, porque és um povo obstinado, teimoso. Então, Deus deixa isso muito bem claro. E a nossa meditação nesta noite é no versículo 22, onde Moisés lembra de 3 tipos de pecados de Israel. Ele lembra em Números capítulo 11, Taberá, ele lembra em Massá, Êxodo 17, e ele lembra em Quibrote Atavá, Números 11. E eu quero falar o primeiro com você, Taberá, Números capítulo 11. Volte um pouquinho, Números capítulo 11. Quero falar sobre o primeiro pecado da soberba, a reclamação, a murmuração, o descontentamento. Descontentamento. Sempre estar armado para fazer uma conotação negativa, sempre estar preparado para falar algo ruim, para dispor algo ruim. Isso não vem do Espírito Santo. Eu não concordo. Taberá significa ardente. Pessoas que sempre estão ardendo por dentro, não com o fogo do Espírito Santo, mas com o fogo de uma humanidade caída, de uma natureza caída. Pessoas que sempre estão acesas, sempre estão ligadas para fazer um comentário pejorativo, para falar alguma coisa negativa, para poder pôr alguém no meio da fogueira, para colocar uma pessoa numa situação difícil. E aí eu fico pensando, será que as pessoas rasgaram Isaías capítulo 58 da Bíblia? Às vezes tem pessoas que nunca leu, né? A Bíblia diz assim: se abrires a tua alma ao faminto, se fartares a alma aflita, a tua luz nascerá nas trevas. Não é esse jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras do jugo, deixes livres o oprimido, despedace todo o jugo. Não é que dê pão ao faminto, recolhe os pobres, e quando vir o nu, cubra. Ou seja, qual é o jejum que Deus quer de nós? O jejum que nos faz relacionarmos com o nosso próximo à altura que Deus se relaciona conosco, com uma imitação. Pessoas ardentes, que não vê a hora de ter uma oportunidade para falar algo, para atacar alguém, para humilhar alguém. Isso não é de Deus, isso é do diabo, isso é de Satanás. Existem pessoas que são amargas por dentro, elas destilam veneno. Taberá, pessoas ardentes. Essa raiz vem de serpente. Serpente ardente, venenosa, que mata em questão de segundos. A Bíblia diz assim em Números 11, e aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. Diga, Deus ouve. E Deus tem ouvido o que você fala, e principalmente o que você sente, e ouve o que você pensa. Você sente prazer em falar mal de pessoas? E em não ver uma oportunidade de você fazer uma conotação negativa, e fazer um adendo, e fazer um posicionamento, desacordando? Eu não sei o que acontece com alguns de nós. Eu não sei para que céu a gente pensa que a gente vai. Por quê? Porque o relacionamento com o nosso próximo é o que vai fazer um dos grandes pontuações no reino dos céus. E ele diz assim,
E o ouvido do Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Diga para o seu irmão, quem é que andava na última parte do arraial? Quem é que andava na última parte do arraial? Quem é que andava na última parte? Você sabe que Israel teve várias jornadas no deserto. As jornadas são contadas pelas paradas. A nuvem parava, era uma jornada. A nuvem parava, outra jornada. E você sabe que a igreja também caminha uma jornada. E você sabe que os que ficavam na última parte, quem era? Quem eram os que ficavam na última parte? Os idosos, quem mais? Os mais fracos, frágeis, eram os que ficavam na última parte. Por que os que ficavam na última parte, a murmuração começou ali? Por quê? Porque faltava a eles uma palavra que se chama esperança. Quem não tem esperança murmura muito mais. Eles não tinham esperança de atravessar aquele deserto e chegar na Canaã. Estavam doentes, já fracos. Estavam velhos. E eles não tinham esperança. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Será que a idade vai poder tirar a minha esperança? Será que a idade pode tirar a sua esperança? O que diz o profeta Isaías? Que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças e serão mais vivazes do que os jovens. Mas aquele povo começou a reclamação, ser ranzinza. Porque um começava a reclamar com o outro, um começava a reclamar com o outro. Você precisa entender que na vida existem coisas que você quer e pode. E existem coisas que dá, que não tem outro jeito, que é daquele jeito. A vida é assim. Entende? Existem coisas que você quer e paga, você quer e compra, você quer e faz do seu jeito. Mas existem coisas que é daquela maneira e você tem que aceitar. Você precisa entender isso. E dentro de nós precisa existir contentamento e confiança em Deus. Confiar que tudo está debaixo do controle de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Apocalipse está debaixo do controle de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? O progresso do homossexualismo está debaixo do controle de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Irmãos, eu vejo alguns crentes falando das coisas sem saber. Desesperado, você acha que alguma coisa acontece nessa terra sem o aval dele? Então rasgue a sua Bíblia. Rasgue a sua Bíblia. Sodoma e Gomorra só chegou na situação que chegou porque Deus permitiu. Entenda isso. O diabo só faz o que Deus permite. Nada está fora do controle dele. Entenda isso. As coisas precisam piorar. Por quê? Porque senão não tem arrebatamento. Você quer o arrebatamento, você quer ir para o céu, mas quer que as coisas melhorem na terra. As coisas vão piorar. O pecado vai aumentar. A iniquidade vai aumentar. Por quê? Por quê? Porque no dia do juízo final não pode ter um hífen fora do lugar. Nenhum ser humano morto, vivo, existente, vai poder dizer qualquer hífen, qualquer palavra a Deus que não seja de justiça. Todo ser humano, entende? Deus é juiz e é justo, e Ele vai dar oportunidades para todo ser humano. Entenda isso. Olha, você está condenado por causa desse pecado. Agora eu vou te mostrar todas as oportunidades que você teve. Você teve essa e essa e essa. Vá para o inferno. Entende? Então, às vezes eu vejo crente desesperado. Eu falo, gente, o que é isso? Orar, interceder é obrigação nossa. Mas desesperar-se, como se você não tivesse debaixo do controle daquele que tem um controle, até na morte de Cristo, Deus não perdeu o controle. Aquilo estava
sistematicamente planejado antes da fundação do mundo e controlado por Deus. Tudo é controlado por Deus. Nós somos o povo de Deus. Pessoas ardentes que murmuram, que reclamam. E as pessoas sem esperança, e as pessoas que ficavam atrás. Diga assim, eu quero ser um idoso de Deus, fala. Não seja um idoso ranzinza, reclamão, chato, murmurador. Por quê? Porque não pode. Você não pode envelhecer e ser uma pessoa retrógrada. E ser uma pessoa que vive de misérias. Não pode. Não pode. Você tem que envelhecer com contentamento, com gratidão, por tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Existem pessoas que não chegaram aos 70, não chegaram aos 80 e não chegarão. Qual é o problema? Se você chegou, dê graças a Deus, tenha contentamento. Os mais velhos, os cansados e os fracos começaram, e Deus acendeu um fogo e queimou-os vivos. Todos eles, queimou-os vivos. Aí, os filhos, os netos, os parentes, os amigos não gostaram muito. E aí, a Bíblia diz assim, versículo de número 2, então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Você tem fogo do Espírito Santo ou fogo da carne? Cheira churrasco, carne queimada. Gosta de uma murmuração, gosta de falar mal. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você falar do seu problema, ele vai aumentar. Quantas pessoas você falar do seu problema, ele vai aumentar. Porque aquela pessoa vai falar para outra, outra vai falar para outra, outra vai falar para outra, outra vai... E assim que acontece. Quando você quiser conversar com alguém, converse com alguém confiável. Fale para alguém confiável. Entende? Não fique de murmuração, não fique projetando coisas ruins, não fique falando coisas ruins. E a Bíblia diz assim, então o povo clamou, versículo 3, pelo que chamou aquele lugar de Taberá. Taberá significa ardente. Porquanto o fogo do Senhor se acender entre eles. E o vulgo que estava no meio, agora vou no meio deles. O que é vulgo? Diga para o seu irmão, vulgo. O que é vulgo? Você sabe que brasileiro não tem raça, né? Não é de raça, né? Não é cachorro para ter raça, mas brasileiro não tem raça. Brasileiro é uma mistura de tudo quanto é raça. Tem judeu, tem italiano, tem espanhol, tem tudo quanto é coisa aqui. Você perguntar para o teu pai, para a tua mãe, minha mãe falava, porque não sei quem era calabrês, não sei quem era espanhol, não sei quem veio da África, ou não sei quem veio da onde, e assim vai. Por quê? Porque o evangelho chegou no vulgo. Somos nós, os gentios, o vulgo. Aí, o vulgo no meio do povo, o que era? Quando Israel sai do Egito, não havia apenas Israel como cativo. Havia outras nações. E os judeus fizeram amizades com as outras nações. E as outras nações se infiltraram junto e saíram junto do Egito. Esse era chamado vulgo, que não tinham sangue judeu. Porque judeu não se misturava. Ninguém casava. Você vê quando Moisés casa com a mulher cuxita, dá um problemão danado. Judeu não casava com pessoas que não eram judias, que não eram hebreias, não se misturava. Então era sangue. Então o vulgo, o que era? Aquele que não tinha sangue judeu. O que acontece? Eles começaram a ter desejo. A Bíblia diz assim, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Então o que acontece? O vulgo começa a contaminar o sangue legítimo. Então todo mundo começou a reclamar e a murmurar. E isso ficou muito mal. Mesmo com o fogo aceso, Moisés intercede, o fogo apaga. Imediatamente, eles começam a ter desejo de comer carne. Saudades das panelas de carne que eles comiam no Egito. Não era boa coisa, mas era o que eles tinham. E aí, o que acontece? Deixa eu falar um pouquinho sobre esse vulgo.
Existem pessoas na igreja de toda estrutura e altura de espiritualidade. Existem pessoas com maturidade e espiritualidade, existem pessoas medianas e existem pessoas iniciando. Não necessariamente as que estão iniciando estão chegando à igreja agora. Existem pessoas que, como diz Hebreus, já deviam ser mestres pelo tempo que estão esquentando o banco, mas ainda são débeis. Essas pessoas são muito facilmente alcançadas pela revolta, pela murmuração, pela maledicência. E a Bíblia diz assim, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. De graça? Eu acho que houve aqui uma ausência de memória. Dos pepinos, melões, das cebolas, dos alhos, oh meu Deus. Queria tempero, né? Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Ou seja, nós não aguentamos mais esse pão. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como cor de bidélio. Eles disseram, Deus, Moisés, nós não aguentamos mais isso aqui, nós não queremos mais. Que nome você diz isso aqui? Qual é o nome que você diz a isso? Descontentamento. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Pessoas que não estão contentes com aquilo que Deus tem dado, são pessoas que não estarão contentes com aquilo que Deus tem para dar. Diga, o que eu tenho hoje é o que Deus tinha para dar ontem. Pensa no que você disse. O que você tem hoje é o que Deus tinha para dar ontem. E você não está contente. Então, mesmo que Deus der para você amanhã, você não vai estar contente. Por quê? Porque contentamento nada tem a ver com ter, tem a ver com ser. Contentamento faz parte da sua essência. Alegria faz parte da sua essência. Então, por que existem algumas pessoas com fogo ardente de revolta, de murmuração, de indagação no seu coração? Por falta de contentamento. Nós precisamos ter contentamento. O contentamento inibe o medo, o contentamento destrói a insegurança, o contentamento abre portas, o contentamento traz a esperança. Contente, por isso que o apóstolo Paulo diz, estejais contentes em tudo, em todas as coisas. Contentamento, alegria. Deus me tirou do mundo, glória a Deus. Ele me salvou, aleluia. Hoje eu tenho uma família em Cristo. Contentamento. Quantas coisas você tem para estar contente? E aí você olha para a sua vida e olha para o seu dia e sempre está faltando alguma coisa. O que está faltando? Existem pessoas que... Eu penso assim que Deus olharia e diria assim, bom, eu acho que o seu contentamento só acabaria, o seu descontentamento só acabaria se eu trouxesse você para cá. Porque aqui tudo é perfeito, então vamos vir. Não, Senhor, eu não quero. Não quero morrer agora não. Mas então fique contente. Fique contente. Dê graças a Deus por tudo. E contentamento não é você arreganhar os dentes e mostrar os dentes para as pessoas. Não, contentamento é um posicionamento espiritual, onde você tem gratidão. E uma das principais características do contentamento, diga para a pessoa do teu lado qualquer. Bom humor. Bom humor. Pessoas mal-humoradas são descontentes. Pessoas bem-humoradas. O que é um bom humor? É uma pessoa que tem um estado bom de alegria. Ela é bem-humorada. As coisas são leves para ela. Existem pessoas que com 30 anos, 30 e pouco, têm alma envelhecida de 70, de 80, de 100. Por quê? Porque não tem bom humor. Porque não tem bom humor. Acha que seriedade, acha que compromisso é pessoas ranzinzas, são pessoas críticas? Onde é que você leu isso na Bíblia? Pessoas bem-humoradas são pessoas que agradam a Deus, que têm o Espírito Santo, que vence Satanás. Quando você é uma pessoa mal-humorada, Satanás já te venceu, o diabo já venceu o seu humor. Pessoas que vivem ardendo por dentro, sempre irritadas e nervosas. E aí, o trânsito é assim mesmo. Pronto e acabou. Você sabe que é assim, por que você vai ficar irritado? O semáforo, aquele semáforo tem aquele tanto de segundos. E qual é o problema? Para que tanta irritação no meio do povo de Deus?
comprovado que pessoas irritadas derrubam mais as coisas, quebram mais as coisas. Pessoas irritadas, tudo que elas fazem tem 30% a mais de chance de dar coisas erradas. Por quê? Porque o mau humor exala. E quando você fica perto de uma pessoa mal-humorada, é difícil você ter bom humor. A não ser se você já construiu o botãozinho de desliga. Você já construiu? Então, glória a Deus, isso aí é o Espírito Santo que te dá. Você já construiu o botãozinho de desliga? Só chega no ouvido. Não chega na audição. Chega só na orelha. Para dentro não entra. De vez em quando você fica assim, o que é que falou a última palavra? Aí você fala, né, é difícil. Aí você fala, será que eu acertei nessa composição que eu disse? É difícil. Bom, reclama sempre. Então, estou falando. Aí você fala, glória a Deus, acertei. Por quê? Porque nós precisamos entender que Deus é amor, Deus é fiel, e Ele nos deu a alegria. E no fruto do Espírito Santo diz amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, alegria, domínio próprio. Eu quero que você vá comigo em Êxodo capítulo 17. Volte um pouquinho comigo, Êxodo 17. Quero falar de Massá. Êxodo capítulo 17. Massá significa provação. Meribá significa contenda. Quando você briga com Deus, quando você está sendo provado. Existem pessoas que foram provadas por Deus, não brigaram, não, ficaram de mal, igual o Jonas. Ficou de mal. Até hoje está de mal. Por quê? Você olha para ela e está assim, ó. Aí você dá um presente para ela e fala, depois já fica assim. Está de mal com Deus. Massá, provação. Meribá, contenda. Ela não brigou com Deus. E até testemunhou para algumas pessoas, foi a vontade de Deus, né? Ele quis assim, mas está por dentro assim, ó. O senhor não vem com muita graça comigo não, porque eu não estou com muita graça não. Eu não concordo. Ela é possuída por um mau humor, ela é possuída por um azedume, ela é possuída por uma situação de mau gosto, que parece que aquilo perdura e persiste. É como se ela tivesse brigada com Deus. Mas ela não tivesse coragem de dizer isso para Deus. A Bíblia diz em Êxodo 17, versículo de número 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Deus ia provar o povo. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Moisés lhe disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, nós, nossos filhos, nosso gado? Então, clamou Moisés ao Senhor, dizendo, o que farei este povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma a tua uma vara com que feristes o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, ou seja, provação e contenda, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Todos nós somos provados. Somos ou não somos? E qual a maior prova quando você está em provação? A maior prova quando você está em provação, qual que é? Humilhação. Essa é a maior prova. Não existe provação sem humilhação. Na tentação não é necessária a humilhação, na tentação geralmente é a exaltação do ego, mas provação é a humilhação. A prova que você está passando por uma provação é a humilhação. Então, quando você não se humilha, você entra em Meribá, que significa contenda. Você começa a brigar com Deus.
Você começa a litigar com Deus. Você começa a batalhar contra Deus. Quando é que as pessoas fazem isso? Quando elas recusam a sujeição por aceitar aquilo que Deus tem para ela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo foi um homem de Deus. E Paulo teve uma provação que humilhou ele muito, chamado espinho na carne, correto? Ele ora a Deus 3 vezes para ele ser livre. Deus respondeu como? Não. Por quê? Porque se não fosse aquele espinho, Deus perderia Paulo. Esse é o resultado das coisas. Para que ele não se ensoberbecesse. Para que Deus te dê essa vida que você tem que ter alguma coisa que deu errado. Porque senão ele perderia. Deus valoriza muito mais a sua alma e a minha alma do que o nosso conforto. Deus sempre terá alguma coisa para humilhar você. Então pense comigo, se não fosse essa aprovação, será que você ainda estaria servindo a Deus? O que faz você continuar aos pés do Senhor? O que faz? Olha, antes dessa aprovação, eu e meu irmão, eu e meu marido, eu e meu pai e minha mãe, nós brigávamos por um palito de fósforo. Depois dessa aprovação, a nossa vida é maravilhosa, nós não brigamos por nada. Olha que maravilha, como Deus é bom! Como Deus é bom! As provações, elas têm um objetivo: deixar você mais manso, mais humilde. Então não se revolte contra elas. O objetivo de Deus na provação é nos humilharmos. Entende? Para que Ele possa abençoar você, para que Ele possa encher as suas tendas, para que Ele possa largar, é necessário existir provações. E quantas pessoas estão azedas, estão amargas quando são provadas? Quantas pessoas se tornaram amargas quando são provadas? Você sabia que existem tentações de algumas pessoas que funcionam para você para provação? Quem sabia disso? Pessoas que são testadas perto de você, sofrem por tentação, Deus usa a tentação dela, a queda dela, para provar você. Sabia disso? Ou não? Pode saber disso. Entende? Então você é crente, você está sendo provado, entenda que a humilhação é necessária. Agora, é difícil quando você passa por uma provação, porque alguém foi tentado e caiu, ou porque alguma coisa aconteceu, e você passa pela provação e você continua a mesma pessoa. Aí então o que é? Aí é contenda, aí é meribá, é contenda. Por quê? Porque não aprendeu. Passou pela provação, aprendeu o que é oração, aprendeu o que é a palavra, aprendeu o que é o serviço, aprendeu, viu ali por A mais B, que não se pode nada sem Deus, mas não melhora. O diabo ele fica enfurecido quando você é aprovado numa provação. Por quê? Porque você fica melhor do que antes. Quando você passa por uma provação, o objetivo de Deus é limpar você com sabão, é esfregar você com tijolo. O lavandeiro é assim, é tirar aquilo que está incrustado em você e preparar você para aquilo que Ele tem. Deus só vai colocar você em uma situação mais privilegiada, em uma situação melhor, quando você é provado e aprovado. Pessoas que não são aprovadas na aprovação são que jeito? Azedas. Todo crente azedo. É só você, na nossa época, quando na escola, né? Quando você via na cara, né? Quando a pessoa ficava de recuperação. Ou repetia. Não via na cara? Então, você vê na cara crente quando é reprovado. Ele é azedo. Crente aprovado fica cada vez mais humilde, cada vez mais acessível, cada vez mais com contentamento. Crente reprovado fica cada vez mais azedo. Cada vez mais reclamão, cada vez mais enjoado, cada vez mais crítico. Quero passar para a última parte, que brote a Tavá, Números capítulo 11. O sepulcro da concupiscência. Diga assim: Deus, não me dê o que eu quero, me dê o que eu preciso.
O pior sepulcro que nós podemos enfrentar ou frequentar é o sepulcro dos nossos desejos. Pergunta para uma pessoa que fez o que quis. Pergunta para o filho pródigo. Quando Deus permite com que você faça o que você quer, é a pior coisa que existe na vida. Não tem. A melhor coisa é Deus puxar sua orelha, te dar um chacoalhão, te descer a madeira em você. Como ele diz, é o castigo. A melhor coisa que existe. Ele desce a madeira, deixa cheio de vergão, deixa cheio de marca, do que ele deixar você fazer uma coisa para a sua destruição. Pior coisa que existe. Isso se chama Kibroth Atavá, sepulcro dos desejos. Na sua oração, você sempre peça a Deus, Deus, desce a madeira em mim, mas não deixe eu fazer o que eu quero, se for para a minha destruição. Deus, fecha a porta, me corrige, me põe na cama, faz igual o Senhor fala lá em Jó 33, faz o que o Senhor quiser comigo, mas não deixa eu fazer aquilo que é contra a sua vontade. Balaão foi morto após o episódio por causa disso. Kibroth Atavá morreram por causa que eles tiveram o que quiseram. Eles queriam carne, não queriam? Então, quando a carne estava no meio dos dentes, Deus os matou. Fala para Deus, fala, Deus, eu quero aprender a oração do Pai Nosso. Eu quero o que é da tua vontade para mim. Se não for da tua vontade, não me dê. Eu quero a tua vontade. E o que eu quero é a tua vontade. Eu não quero nada que seja além da tua vontade. Ore, clame e no final diga, Deus, seja feita a tua vontade. Deus, seja feita a tua vontade. Deus, que eu entenda a tua vontade, que eu compreenda a tua vontade e que eu seja submisso à tua vontade. Mas não me entregue aos meus desejos. Não me entregue às minhas concupiscências. Não faça isso. Me mate primeiro. Entendeu? Porque é muito sofrimento. Pessoas entregues. Pessoas que colhem concupiscência sabem colheita da concupiscência como é. Pessoas que colhem resultado de desobediência sabem o que é. Casamentos errados, união, aliança, sociedade, o que fizer sem a direção de Deus. Não, fala, Deus, eu não quero fazer coisas que seja o meu desejo, para o meu prazer, para a minha vontade. Eu quero aquilo que seja a tua vontade sobre a minha vida. Deus não tem direções que tem 3, 4. Você já viu aqueles parquinhos de criança? Você vai em festa de criança, que tem aquelas rodinhas que eles brincam? Então tem 3, 4, né? Um gira para cá, outro gira. Deus não trabalha assim. Só existe uma direção, e a direção está na mão de Deus. Números 11. E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal. Não, agora é Números 11, capítulo 34. Vamos lá. 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. Eles disseram que, até Moisés falou, Deus, como que o Senhor vai dar carne para esse povo? E espalhou pelo arraial quase o caminho de um dia. De um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha colhera 10 homeres, e estenderam para si ao redor do arraial. A coisa estava farta, era carne, codornizes, coisa, primeira linha. Deus manda no meio do deserto. Era muita carne, muita, para todo mundo, muita carne. Deus deu. E a hora que Deus os viu comendo, Deus não gostou do que viu. Cuidado quando você insiste muito numa coisa, quando você faz de tudo para essa coisa parecer ser bom e parecer ser de Deus. Cuidado quando o seu sim é quase sim, quando o seu não é quase não, ou talvez. Muito cuidado. Existem coisas que eu tenho medo em Deus. Eu digo claramente para você que eu tenho medo. Como, por exemplo, a minha insistência, minha persistência, com cara de fé, e com cara de ousadia, e com cara de eu posso, ou com cara de Deus é bom e Deus está me abençoando. Eu tenho medo disso. Por quê? Porque se Deus permitir você ou eu fazermos algo
que seja contra a vontade dele, pode custar-nos muito alto. Muito alto. Então, que eu e você tenhamos temor e sempre estejamos em segundo lugar. É o Senhor mesmo, é o Senhor mesmo, é o Senhor mesmo, é o Senhor mesmo. Tem certeza, Deus eu posso ir, Deus eu posso fazer, Deus eu posso fazer. A Bíblia diz assim, então, versículo de número 33, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Eu não sei se eles tinham cozinhado, assado ou estavam comendo com sangue, que era proibido. A Bíblia diz assim, por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Atavá caminhou o povo de Azerote e pararam em Azerote, a outra jornada. Quibrote Atavá, sepulcro da concupiscência ou sepulcro do desejo. Existe uma disciplina do Espírito Santo que é coordenar a nossa vontade. Uma disciplina do Espírito Santo, uma função do Espírito Santo que é coordenar a nossa vontade, ou seja, nos ensinar a fazer coisas que devemos e deixarmos de fazer coisas que queremos. Essa é uma das disciplinas do Espírito Santo. Então, como é que o Espírito Santo vai ensinar você a ter domínio próprio? Você deve fazer coisas que não gosta e deve, e deixar de fazer coisas que gosta e não deve, entende? E essa é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, quando o seu desejo, vamos analisar o seguinte, olha, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para o seu desejo e para a sua vontade, falando a nota com a sua, o poder de persuasão do seu desejo, que nota você daria? De 0 a 10. O poder de persuasão do seu desejo para com você. De 0 a 10. Existem pessoas que só comem o que gostam, só fazem o que querem, tudo tem que ser do jeito dele, tudo tem que ser da maneira dele. E toda a família já acostumou com o sistema. Todo mundo pisa miúdo por conta daquela pessoa. Ela acostumou ter a voz de comando. Você sabe o que significa isso? Pessoas cujo desejo é elevado. Pessoas que não têm disciplina, não conhecem o que é humildade. Se você vive com uma pessoa que faz tudo o que você quer, essa pessoa está ajudando você a ir para o inferno. Se tiver com o seu parente aí, diga assim, se você fizer tudo o que eu quero, para eu não me ofender e não brigar com você, você está me mandando para o inferno. Dá para você entender a necessidade que as pessoas têm de contradizer umas às outras, de bater de frente, de dizer, peraí, você está equivocado, peraí, você está exagerando, não é assim que funciona. Nós precisamos ser contrariados. Sua carne precisa ser contrariada. Por quê? Porque Moisés se lembra o povo de 3 pecados, Taberá, ardente, pessoas que murmuram, que contendam, que reclamam, Massá e Meribá, provação e contenda, pessoas que não gostam de ser provadas por Deus e ficam revoltadas. E a outra que Quibrote Atavá, sepulcro dos desejos, onde você morre, onde a sua vida morre. Eu já vi pessoas morrerem ministerialmente por escolhas. Eu já vi pessoas morrerem emocionalmente por escolhas. Eu já vi pessoas morrerem fisicamente, murcharem fisicamente, porque Quibrote Atavá escolheram errado. Escolheram errado. E existem coisas que não dá para voltar atrás. Isso que é interessante em Deus. Eu gosto muito do meu relacionamento com Deus e do seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque quando nós conhecemos Deus, nós gostamos do mecanismo que Ele funciona. E existem coisas que você não consegue voltar atrás. Existem pessoas que enterraram o seu ministério porque se casaram errado. Se casaram e escolheram o quê? Escolheram pessoas com dinheiro, pessoas com beleza. Não escolheram acertadamente. Tinham a vaidade acima de tudo. E enterraram o seu ministério. Adiós, muchacho.
Dá para entender? E existem pessoas que fazem isso com muitas coisas na vida. Com planos, com oportunidades de Deus. Você precisa entender que o seu desejo deve estar submisso. Se Deus quiser. Se Ele aprovar. E a sua alma deve saber disso. E todo o seu corpo deve saber disso. E você deve ser miúdo e murcho diante de Deus, se o Senhor quiser. Tiago explica isso e diz: vocês precisam aprender a conviver com Deus. É se Deus quiser. Mas esse se Deus quiser já se tornou o quê? Um adágio, um verbete na boca dos crentes. Eles nem pensam: se Deus quisesse. Você está dizendo, o querer de Deus é supremo. Então honre isso. Honre a vontade de Deus. E diga comigo, se tem uma coisa que não é oculta, é a vontade de Deus. Se você tem confusão de saber a vontade de Deus, só perguntar para mim. Eu te mostro o versículo bíblico. Porque eu não vou tirar da minha cabeça, vou te mostrar aqui. A vontade de Deus, diz em Êxodo, não está escondida no mar, não está escondida no céu e nem um grande abismo. Está aqui. Não tem mistério, não tem mistério. Não tem mistério. Deus, é porque eu não sabia a sua vontade. A vontade de Deus está aqui. É a palavra de Deus. Diga amém. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Falamos sobre murmuração, sobre provação e sobre desejos. Frutos da soberba. Você precisa combater a soberba, eu preciso combater a soberba. A soberba é nossa inimiga e ela nos afasta de Deus. Ela nos afasta de Deus. E você pergunta, o que é soberba? Soberba é aquilo que é origem do pecado original. Soberba não é você querer ser melhor do que as outras pessoas, nada disso. Isso aí é expressão de arrogância. Soberba é a sua natureza. Minha natureza é soberba, a sua natureza é soberba. Não existe natureza que não seja soberba. E a nossa natureza é uma natureza que murmura, e a nossa natureza é uma natureza que azeda na provação, e nossa natureza é uma natureza de desejos. Nós precisamos assumir a identidade de Cristo. O governo de Cristo sobre as nossas vidas. Eu quero que você fale com Deus. Peça ao Senhor. Senhor, eu não quero mais ser uma pessoa murmuradora. Quero mais ser uma pessoa azeda, Deus. Eu não quero ser aquela que dite as regras. Eu não quero ser a pessoa que faz com que as pessoas pisem ovos por causa de mim. Não quero. Não quero, Deus, não quero. Se eu não tenho identidade, se falta em mim posicionamento, eu não preciso ficar reclamando e murmurando de tudo e de todas as coisas. Não quero, Deus. Eu não quero ser alguém que murmure, eu não quero ser alguém que reclame. Eu não quero ser alguém que quando passe por provação, fique contrariado. Eu não quero ser alguém que quando humilhado, fique azedo por dentro. Falei, Deus, eu quero ser aprovado e aprovado. Quero melhorar, quero ser um crente melhor. Quero vencer Satanás e todos os seus ardis. Deus, eu não quero ser uma pessoa que 20 vezes por dia diga eu quero. Não quero ser uma pessoa que faça apenas o que eu quero, Deus. Eu quero entender que deveres vêm à frente de querer. Eu não quero ter uma vida confortável na terra e pagar o preço de passar a eternidade no inferno. Eu não quero isso para mim. Eu quero que o Senhor diga não para mim. Eu quero ouvir esses nãos. Eu quero ouvir esses nãos. Eu quero que o Senhor me detenha. Eu quero que o Senhor me impeça de fazer coisas erradas. Eu quero que o Senhor me impeça a minha mente, impeça o meu coração, me impeça. Eu não quero fazer coisas pelas quais eu estou acostumado. E tudo bem.
Eu quero saber como o Senhor me vê. Eu não quero ter o resultado da sua ótica no dia do juízo final. Eu quero saber agora como o Senhor me vê. Como me vê, Senhor? O que o Senhor vê quando olha para mim? Quando olha para o meu descontentamento, para a minha falta de esperança, para o meu negativismo, para as minhas considerações negativas. Quando nas minhas provações, os meus levantes internos, as minhas revoltas, minha indignação com a minha realidade, com a minha vida. O Senhor olha para mim e vê sobre o quesito das minhas vontades, dos meus desejos. Diz para mim, Senhor, peça para Ele. Diz para mim, Deus. Diz para mim. Eu não quero fazer a vontade da carne. Eu não quero pecar. Deus, nós te pedimos por todo aquele que ora, por todo aquele que clama. Te pedimos pela Cristiane e pela sua família. Te pedimos pela Renata. Deus, guarde quem está em viagem. Deus, restitui. Em nome de Jesus, aqueles que nos assistem, coloque a tua mão sobre os que estão enfermos, Deus. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Coloque a tua mão sobre aqueles que estão embaraçados, no meio das suas vontades, no meio dos seus desejos e as suas concupiscências, Pai. Ajuda aquele que está passando por momentos de consequências. Coloque a tua mão. Espírito Santo de Deus, chega de murmuração, chega de reprovação e chega de agir segundo os nossos desejos. Eu quero que você que está em 7 sextas-feiras de oração, de campanha, de petição, eu queria que você viesse aqui à frente. Você que está em 7 dias. Você que quer começar hoje, pode vir aqui à frente também. Você chegando aqui à frente, feche os seus olhos e fale com Deus. Diga, Senhor, se houver em mim alguma coisa que está atrapalhando a minha petição, se houver alguma coisa em mim que está impedindo tua bênção, Deus, a minha insegurança, meu jeito de ser, eu quero mudar, Deus, eu quero melhorar. Quero melhorar. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero entender que as coisas ruins na minha vida, elas me mostram o Senhor também. Não são apenas as coisas boas que te mostram para mim. As coisas ruins te mostram para mim. Mostra aquilo que o Senhor quer me dizer. Mostra o teu poder, mostra a tua força, me faz me humilhar diante de ti. Me mostra onde eu estou errando. O Senhor fala comigo através das coisas que não são boas. Eu quero aprender, Deus. Eu quero aprender, eu quero ouvir a tua voz. Diz para Ele, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter um coração obediente, eu quero ter uma alma obediente. Eu quero que dentro do meu lar e dentro da minha casa, eu possa ser uma testemunha viva de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. É isso que eu quero. É isso que eu quero para mim e para os meus. Eu quero que você apresente a sua família agora diante do Senhor. Apresenta a sua família agora. Peça ao Senhor. Fala, Deus de misericórdia, Deus de conserto. Deus que muda estações, Deus de sabedoria, Deus que é poderoso, Deus que tem me ensinado a pedir, Deus que tem me ensinado a buscar, Deus que tem me ensinado a me humilhar. Vem sobre a minha família e sobre a minha casa, transforma tragédias em bênçãos, transforma situações em milagres, Deus. Eu creio no Senhor, diz para Ele, eu creio em Ti, Jesus. Eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu poder, eu creio nas Tuas mãos, eu creio e confio. Você que está aqui à frente, diga assim comigo, meu Deus, em nome de Jesus, diante do Teu altar, eu quero que o Senhor repreenda toda a ação de Satanás no meio do meu milagre. Quero chamar o meu milagre de milagre até o fim. Quero declarar que o Senhor é rei,
absoluto sobre tudo e todas as coisas que me tocam pertence ao Senhor. Então, em nome de Jesus, toda seta, todo dardo, toda infiltração de Satanás sobre os meus, sobre as minhas, caiam por terra, em nome de Jesus, pois eu creio no teu poder, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos todos ficar de pé, as intercessoras ficam aqui à frente. Eu quero chamar você para receber a oração. Você que precisa se livrar de uma situação e não está tendo forças. Você que precisa vencer uma situação e não está tendo forças. Antes, vamos fazer a oração final. Levante a sua mão direita para o alto e diga que o poder da palavra de Deus, diga bem alto, me liberte de tudo aquilo que o inimigo impregna sobre a minha alma. Eu declaro o sangue de Cristo, a ação do Espírito Santo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você que quer oração, pode vir aqui à frente. Eu me